Um dia, o professor Nikolai Kozyrev, um astrônomo altamente respeitado na União Soviética do século XX, segundo relatos, faz uma descoberta aparentemente paradoxal, sobre a qual ele baseia sua teoria que é discutida até hoje. Ele e sua equipe apontaram o telescópio para um ponto aparentemente aleatório no céu e o expuseram por horas. Após a exposição, Kozyrev observou o resultado na tela. A galáxia de Andrômeda, nossa galáxia vizinha, pode ser vista a olho nu no céu sob certas circunstâncias. É o objeto mais distante que podemos ver a olho nu. Ela contém mais de 1 trilhão de estrelas. Quando temos apenas 10 estrelas diante de nós, isso já nos parece imensurável. Mas aqui estamos falando de um número com 12 zeros, e talvez planetas orbitem essas estrelas, cada um deles um refúgio de mistérios insondáveis. Qual deve ser a distância até esse objeto para que o vejamos como uma pequena mancha no céu? 2,5 milhões de anos-luz. Tudo isso já é inacreditável e sempre faz com que nós, seres inteligentes, reflitamos. Mas as coisas ficaram ainda mais estranhas para Kozyrev, pois, embora observasse Andrômeda, ela não deveria estar visível ali. Se hoje expusermos a área onde a galáxia de Andrômeda estava há 2,5 milhões de anos, obteremos uma imagem nítida. Porque a luz, ou seja, a informação da imagem, leva 2,5 milhões de anos para chegar até nós. Mas, se apontarmos o telescópio para onde Andrômeda está, não veremos nenhuma imagem. Portanto, há um enorme atraso no espaço intergaláctico. Ele não conseguia explicar isso. No dia seguinte, ele repetiu a exposição no mesmo ponto e obteve a mesma imagem. O local que eles expuseram por algum motivo era o local onde a galáxia de Andrômeda está hoje. Pelas leis da física, isso não seria possível. Caso contrário, a galáxia precisaria emitir algo que Kozyrev mediu independentemente da velocidade da luz. Ele deu um grande passo e apontou o telescópio para o local exato onde Andrômeda estaria em 2,5 milhões de anos. De acordo com nossa teoria atual, seria preciso esperar 5 milhões de anos para obter essa imagem. Mas ele obteve uma imagem borrada da futura galáxia de Andrômeda. Os braços espirais haviam evoluído e a estrutura estava diferente. O que Kozyrev teria descoberto aqui? Seus instrumentos previam o futuro? A teoria de Kozyrev era: o tempo é uma substância física. Os objetos possuem um tipo de radiação temporal que é emitida instantaneamente e, muito importante, as ondas do tempo são refletidas. Assim, ele explicou por que via 3 imagens. Quando você fica na frente do espelho, há uma imagem na frente do espelho, uma atrás do espelho e uma, por assim dizer, no próprio espelho. Exatamente dessa forma essas 3 imagens surgiram. Uma imagem da galáxia, onde ela está agora. Uma delas, onde ela estava há 2,5 milhões de anos, e uma onde ela estará em 2,5 milhões de anos. Mas por que Kozyrev pôde observar esses fenômenos, enquanto hoje eles não podem mais ser reproduzidos e sua teoria foi relegada ao campo da pseudociência? Telescópios modernos usam princípios ópticos e eletromagnéticos para captar luz e formar imagens de 2,5 milhões de anos. Nada ultrapassa o limite da velocidade da luz. Já Kozyrev usava preparações especiais, como carrinhos de torção e instrumentos sensíveis criados por ele para medir supostos fluxos de tempo ou variações energéticas em objetos astronômicos. Ele dizia que esses aparelhos detectavam interações diretas com o tempo, impossíveis para instrumentos convencionais. Pensem no quão grande é essa afirmação. Sua teoria foi publicada em livro em 1958
Em seu trabalho, ele postula que o tempo não é simplesmente um conceito abstrato, mas sim uma substância física ou forma de energia que pode ser manipulada. Se víssemos o tempo assim, isso mudaria muito nosso modo de pensar. As ondas temporais de Kozyrev podem, portanto, ser refletidas. Nesse processo, o sinal se inverte. Isso indica que padrões de ondas temporais carregam informações do passado ou futuro. Uma capacidade de reflexão do tempo como essa seria um tesouro enorme na natureza. E se tentarmos condensar essa energia? Imaginem que vocês estão entre dois espelhos. Talvez alguns de vocês já tenham experimentado isso em algum lugar. O que acontece em uma construção dessas? Muitas vezes, isso é usado como um exemplo de infinito. Na prática, porém, o feedback geométrico, que cria a aparência de uma sequência infinita de imagens refletidas, não é realmente infinito. Devido à absorção e dispersão, a luz fica muito fraca após muitas reflexões. Agora imaginem que não temos apenas dois espelhos um de frente para o outro, mas que todo o espaço curvo teria paredes de espelho. O espelho de Kozyrev é um dispositivo cilíndrico que tenta condensar o tempo. Ondas de tempo do cosmos devem ser mantidas e concentradas dentro do espelho. O espelho foi inventado após a morte de Nikolai Kozyrev e patenteado para tratar doenças psicossomáticas. Ainda hoje é possível comprá-lo, por exemplo, da Fostec, empresa de produtos esotéricos e pseudomédicos, por quase 10.000 euros. Promete-se hoje, assim como antigamente, uma expansão da consciência, pois dentro dele se abriria um portal espaço-tempo. O usuário deita em um objeto cilíndrico do tamanho de uma pessoa e também deve refletir e concentrar a própria radiação corporal. A ideia por trás disso é muito interessante. Do ponto de vista científico, essa teoria ainda é especulativa e não reconhecida. A comunidade científica nunca confirmou que seus aparelhos realmente mediam radiação temporal. Mas, na Universidade Europeia Viadrina, em Frankfurt, foi escrita em 2011 uma tese de mestrado sobre as habilidades de clarividência do espelho de Kozyrev, sob a orientação de Harald Wallach. Ela foi alvo de várias reportagens críticas na mídia. O trabalho baseia-se em fontes não científicas. A comissão universitária criada pelo governo estadual de Brandemburgo chegou a recomendar o fechamento do instituto. Foram realizados experimentos de clarividência com o espelho, baseados na teoria das ondas do tempo de Kozyrev. O professor Harald Wallach comentou sobre isso. Eu acho que estamos fazendo um trabalho importante aqui. Além de nós, poucos se preocupam com questões nos limites da ciência. Segundo relatos, pessoas que permaneceram por mais tempo nesse espelho teriam estabelecido contato com extraterrestres. Mesmo que Wallach assegure que os participantes do experimento em Frankfurt não relataram nada desse tipo, a tendência do trabalho é clara. É fácil encontrar informações sobre o trabalho e o motivo de ser considerado não científico. Portanto, ainda intriga as pessoas poder considerar o tempo dessa maneira. Mesmo que, ao que tudo indica, não se espere nenhum efeito ao entrar nesse tubo, a ideia é novamente bastante fascinante. Eu apoio as humanidades livres. Trata-se de passar e abrir caminhos para a vida. Conhecimento. Se buscarmos por nós mesmos primeiro, podemos rapidamente nos proteger com ele. Ela ainda tem um ar que é legalmente protetor, e isso também era o caso de ambos, até agora. Acho que não é certo que eu tenha que chamar a atenção para a infância dela. Acho que não devo chamar a atenção para a infância dela antes de expressar o motivo principal.
Eu acesso muito o site historieskelly.de. Eu não sei o que dizer, mas realmente não faço ideia do que dizer. Eu não faço ideia do que devo dizer. Eu não sei o que dizer, mas realmente não faço ideia do que dizer. Eu não sei o que dizer, mas realmente não faço ideia do que dizer. Eu realmente não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer, mas eu tenho uma ideia. Inscrevam-se no canal. Poxa vida. Inscrevam-se no canal. Eu não sei o que dizer, mas não faço ideia do que devo dizer. Nós... Hen King Hail Ilasse. Esse não é mais o ponto que eu queria, mas ainda é. Ainda esqueço de pará-lo com calma de gesso. Esse não é o que eu queria, mas ainda é. Esse não sou eu, mas ainda é. Tanto, 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 tanto. Legendas Brasil 2018. Inscrevam-se no canal Legendas Brasil 2018. Legenda Brasil 2018. Kusti zoru di henaga fessan lus tamnen dakna zomniv tisdit sisemon shisni of saisi bi shiser hegi bair dive tekt gelfer zonakniv tisdi shvirsuki. Häs, jefkin jedras nufens nöfkis noch gen maunütza desta ne chafos ist erst nömelü. Fetzabello, Binami, Mofik, Nairo Sanatsu, Ze Shlahi, Zafna, Nanaz, Fetznostrats, Bana, Rafna, Chance, Tiathai, Tilo, Sot, Nairbaki, Nazna, Shist, Fanfano, Taratano, Lisnan Rai, Mano Shalten, Faafropt Miro Ishtani Zer Double, Ais di Fo. Esta é a coragem da mãe presente quando se elogiam. Essa é quando vocês se elogiam. Esta é a coragem da mãe visitando vocês mesmos elogiados. Samsan kibangshi monosani nenonafstejen adu morch tias de shelten jamf mo es das lokifenai es numo snashelten famteno raus noiso da senhora estara bichbalis di beshno nawafid dadani aden jigen es das nasfrizo. É rin. É o reno, onde corri. Você me ouve. Vai se amar e me amar. Não sei como me apaixonei por você. Eu não consigo me apaixonar por você. Uma vontade enorme de te amar. Tenho muita vontade de te amar, mas não consigo me apaixonar por você. Mas eu me apaixonar por você. Inscrevam-se no canal. Eu tenho um enorme para você. Eu não posso me apaixonar por você, mas eu posso te fazer se apaixonar. Sinto muita vontade de você, mas não posso me apaixonar. Eu tenho um desejo enorme. Eu tenho um desejo enorme de amar, mas eu não consigo me apaixonar por você. Um desejo enorme de me apaixonar por você. Tenho um desejo enorme de te amar.
Quero te amar, mas não consigo. Eu tenho um desejo enorme de ti. Tenho um grande desejo de te amar e me apaixonar por você. Eu me apaixono. Eu tenho um desejo enorme de ti, mas eu tenho um desejo enorme de te amar. Mas eu não posso... Isso. Todos ficaram bravos. Cominhozinho, você disse que por isso eles não acham que estão doentes. Isso é arriscado. Não dá pra ser tão culpado. Que norma é essa quando se sente tanta culpa? Isso é uma coisa ótima. Não se sentir tão culpado assim. Isso é algo que eu protejo. Isso é incrível, mas causa culpa. Isso é incrível, não somos assim. Tradução de Nancy Conk. Isso é uma coisa incrível, ser culpado de sofrimento. Isso é incrível, não ser tão culpado de sofrimento. Porque não sou atirador. Isso é incrível, não ser. Isso é uma coisa, ser tão culpado de sofrimento. Isso é uma coisa incrível, ser tão culpado de sofrimento. Isso é incrível, não ser tão culpado de sofrimento. Isso é uma coisa incrível, ser tão culpado de sofrimento. Isso é uma coisa incrível, não ser tão culpado de sofrimento. Tradução de Nancy Kankar. É incrível não ser tão culpado pelo sofrimento, mas ser um culpado incrível. Isso é incrível, mas também uma grande culpa e sofrimento. Isso é uma coisa incrível, não se sentir tão culpado pelo sofrimento. Como isso acabou de desaparecer? Como está perdido agora? Está perdido? Como isso sumiu? Tem X pra... Voltar a ser amigos, responder e sair dos trilhos grandes nos faz melhores. Falo novamente do Skoda, nosso outro aglomerado, por carta. Esse desejo me encontrava a cada 9 semanas antes de eu fugir para o alto. Foi então que percebi nossa vodka, isso mesmo.